Ao que me consta, amigo, o elemento mais básico da ciência refere-se justamente a não ser dogmático, a não fazer afirmações sobre aquilo que não se conhece e que não se dedicou a estudar. Ao que me consta, a observação racional dos fatos, dos quais, investigando, se remonta à causa, a base de toda a ciência humana. E segundo o que eu estudei na minha formação na Universidade de São Paulo, que você deve bem saber é justamente voltada à criação de bons pesquisadores voltados ao método científico, a posição que você toma de mera afirmação categórica dogmática não é absolutamente nada científica. Não é à toa que os verdadeiros cientistas, como Sir Isaac Newton, teólogo, físico, matemático, teólogo, viu o que eu falei? Estudava sobre a metafísica e não considerava ela uma coisa fora das ciências, muito pelo contrário, mas estudava pelo método racional. Não é à toa também que Leibniz foi um grande estudioso da metafísica, e assim como eles, tantos outros, numa época em que, de maneira alguma, se separava a física, ou melhor, a ciência, entre as áreas como existe hoje, como se ciência fosse apenas aquilo que pode ser observado materialmente e não pelo método racional indutivo, investigativo, lógico, né? Não havia essa separação, então, do que é físico, do que seja metafísico. Tudo era investigado pelo método racional. Isso, já disse, culminou no espiritualismo racional no século XIX, que dominou o ensino francês e se espalhou pelo mundo como uma metodologia racional do estudo sobre a metafísica, sobre a teodiceia, e que depois culminou no desenvolvimento do espiritismo, que tem absolutamente tudo o que uma ciência verdadeira tem. Mas não é de hoje que tudo isso briga com a ciência absolutamente materialista e tão dogmática quanto as igrejas, quanto as religiões, que simplesmente quer afirmar que nada disso pode existir, nada disso pode ser científico, enfim, que não existe alma, que não existe nada após a morte e que isso não possa ser estudado de maneira alguma, como se fosse uma coisa meramente da imaginação das pessoas, como você tem apregoado. Te indiquei uma obra muito importante, Revolução Espírita, do Paulo Henrique de Figueiredo, que fala justamente sobre toda essa formação da ciência, da metafísica, toda a história desde Aristóteles até os dias de hoje, toda a distorção das verdadeiras ideias, inclusive dentro das ciências, mas você não demonstra nenhuma vontade de estudar isso, muito menos as revistas espíritas que estão aí para serem estudadas justamente por quem quer entender aquilo que busca criticar, né? Essa, mais uma vez, não é uma atitude de um bom pesquisador, muito menos de uma pessoa ligada às ciências, mas sim a atitude de um clérigo dogmático, quer dizer, de uma pessoa absolutamente ligada aos dogmas da ciência materialista. Atitude justamente contrária a essa, totalmente oposta a essa, adotada por Kardec, por Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denis Arrival, que, vendo à sua frente certos fatos, resolveu investigá-los pelo método científico com toda a racionalidade possível, com toda a seriedade, com todo o cuidado, demonstrando o que havia de erro e o que não era erro, sabendo separar as coisas, não fazendo as coisas de maneira sozinha, não tirando nada de sua própria cabeça, guardando-se da mesma forma que outros tantos cientistas, ou guardando, né, as devidas dimensões, as devidas proporções do que poderia ser acolhido como parte da teoria e do que não poderia ser acolhido, justamente porque não passou pelo método científico. E, muito incrivelmente, quando a gente lê, por exemplo, na Revista Espírita de dezembro de 1861, Organização do Espiritismo, ele repete ali tudo aquilo, repete não porque ele fez primeiro, né? Mas ele diz ali tudo aquilo que a gente vai encontrar em muita similaridade lá em Popper, sobre a metodologia científica, sobre o bom cientista, sobre a racionalidade científica, o racionalismo. Então tem muita coisa que você não conhece, inclusive não conhece sobre mim. Eu não gosto de ficar dando carteirada em ninguém e a gente vai encerrar por aqui esse falso diálogo porque você não quer sair absolutamente da sua posição. Posição, repito eu, absolutamente contrária ao bom cientista, à metodologia científica, à verdadeira ciência e absolutamente similar àquilo que muitos clérigos fazem no altar de suas igrejas.